Aquele bom dia especial para você, um ótimo sábado e um ótimo final de semana também, nessa loucura que é o futebol brasileiro. Quinta-feira à noite o Fluminense enfrentou e ganhou o Remo lá em Belém, lá no Mangueirão. E amanhã já tem jogo de novo, amanhã já tem Campeonato Brasileiro de novo, é Fluminense e Atlético Paranaense. Tempo para treinar? Zero. Então o técnico Luiz Beldia estará hoje, evidentemente, no CT Carlos Facchini, uma reapresentação do grupo com os demais jogadores para, na base da conversa, basicamente, arrumar o time que vai enfrentar o Atlético e possivelmente com mudanças. É muito provável e eu vou explicar para vocês o porquê disso a partir de agora, além de outras e algumas declarações importantes que o próprio Zubeldia deu numa entrevista ao jornal Olé lá na Argentina. Então vem comigo, deixe seu like, se inscreva no canal, seu comentário e bora de notícia aqui no canal do Lessa. Vamos lá, e por que eu falei de possíveis mudanças para o jogo de amanhã contra o Atlético? Bom, primeiro que o Fluminense já vem numa sequência, foram 2 jogos pesados, porque é final do Campeonato Carioca e depois uma viagem que é uma viagem longa e para piorar o Fluminense ainda teve problemas no embarque lá para Belém, né? Ficou o time, a delegação, eles ficaram 2h30 mais ou menos no avião esperando para decolagem, o voo atrasou, chegou lá já bem mais tarde do horário previsto, isso afeta ali um pouco a logística, a programação, questão de alimentação, depois já joga, volta de madrugada, chega aqui já de manhã, então a sexta-feira já não dá para aproveitar absolutamente nada, hoje é um dia também basicamente para recuperação, então não tem como treinar para o jogo de amanhã. E aí o Zubeldia vai ter que talvez priorizar algumas situações, porque o Atlético não jogou no meio de semana. O Atlético deveria ter enfrentado o Botafogo, só que o Botafogo teve a Libertadores na terça-feira, ou na quarta, acho que foi na terça-feira, né? E aí, dessa forma, não teve jogo. Eles tiveram a semana inteira para se preparar e o Fluminense já vem nessa batida e com esse espaço. E nesse caso, o pior não é nem a sequência de jogos, é que o tempo de recuperação de um para o outro é muito pequeno. E alguns jogadores, a gente sabe, sempre há uma preocupação maior em relação à lesão. Então eu acredito que o Zubeldia vai mexer no time para esse jogo em casa. Ele já tinha mexido contra o Palmeiras fora de casa. E no Maracanã, onde o Fluminense, né, é favorito contra o Atlético, eu acho que ele pode fazer isso preocupado em não só com a questão de lesão, mas também em manter um nível ali de competitividade alto. E ele tem jogadores no banco para fazer isso. Então eu vou trazer aqui uma projeção, a gente vai provavelmente, talvez, acho que a gente consiga confirmar ao longo do dia, vai depender se ele vai formar time titular no treino de hoje, para a gente ter uma noção do que ele vai fazer, mas vou projetar aqui possíveis mudanças nesse time titular com o Fábio. Samuel Xavier é um que se desgasta mais e volta e meia tem algum problema. Geralmente o Zubeldia tem intercalado as laterais, até achei que ele poderia fazer no jogo contra o Remo, não fez. Então pode ser uma oportunidade de poupar o Samuel e colocar o Guga. Também tem que ver a situação do Guga, né? Porque ele não foi para o jogo contra o Remo, no banco de reservas, devido a um quadro gripal. Não sei se ele já se recuperou, tem que ver a situação dele hoje. Possivelmente sim, e aí talvez ele tenha uma chance de começar. Na zaga, o Zubeldia já mudou. O James, por exemplo, já poupou o James, já poupou o Freitas menos. Talvez ele tire o James, é possível. Só que se tirar o James, em tese não jogaria o Midjan, porque é um canhoto, né? E aí ele teria que escalar 2, né? Ele e o Freitas. Acho que seria o Ignacio. Só jogaria o Midjan se ele resolver poupar o Freitas. Só que o Freitas está pendurado também. E fez um jogo correto agora contra o Remo. E aí entra novamente aquela questão de uma queda, uma suposta queda de braço. Não vou colocar queda de braço, porque não acho que o Zubeldia está tomando decisão para bater de frente pro torcedor e dizer que ele vai escalar quem ele quer e não importa a opinião da torcida. Não acho que seja isso, né? Ele vai tomar as decisões de poupar e tirar alguém do time, colocar um dos reforços quando ele achar que deve, quando ele sentir que é o momento. E aí, enfim, a pressão de fora para dentro, a pressão da arquibancada vai ser uma consequência. Esse jogo especificamente tem um risco muito grande. Se o Freitas não jogar bem, cometer falhas, né, das tantas que ele já cometeu, a gente já sabe o que ele vai acontecer.
Então o Zubeldia tem a oportunidade de poupá-lo, essa desculpa de, não, vou mudar aqui pela sequência, segura aí um pouco, próximo jogo você volta. Aí depende da conversa que ele vai levar ali com os jogadores. É uma situação delicada no sentido ali de uma gestão de grupo que ele tem que fazer e ao mesmo tempo ele sabe que o dele também está na reta nessa situação. Vamos ver mais uma vez agora o jogo em casa, como ou qual será a decisão tomada pelo Zubeldia. Na lateral, não sei se ele trocaria as duas laterais de uma vez só, mas também tem a possibilidade de tirar o René, colocar o Arana, para dar mais uma oportunidade para o Arana e segurar um pouquinho ali o René. Mas se ele tirar o Samuel, eu acho que ele mantém o René. Vamos ver. Com o Guga, tudo bem, que ele pode segurar mais um Guga, que é um jogador que fica mais atrás e dá mais liberdade para o Arana. Se for essa a intenção, também é uma possibilidade, a depender também do que eles vão analisar do time do Atlético e, portanto, montar uma estratégia em cima do adversário. No meio de campo, o Martinelli é uma preocupação quando tem uma sequência grande de jogos, mas aparentemente ele está bem, né? Tá resistindo bem, tá terminando bem as partidas, quando não é substituído, nesse último, inclusive foi, né? Mas o Hércules achou o contrário. O Hércules achou que voltou de lesão, ainda está buscando a sua melhor forma física, tem que jogar, tem que ter mais minutagem, e isso vai ajudá-lo a entrar no ritmo ideal, coisa que ele ainda não conseguiu mais rapidamente. Então acho que não deve ter mudança a princípio aí. O Alisson está ali aguardando a oportunidade dele como titular, a primeira, já entrou agora no segundo tempo contra o Remo, já estreou. A Costa, sim, a Costa é uma possibilidade. Sempre é um jogador que tem que ser acompanhado de perto. Ele se desgasta muito nos jogos. E a tendência é ter Paulo Henrique Ganso de volta. Porque o Ganso ficou fora por o tal controle de carga, né? O Ganso não foi enfrentar o Remo, ficou no Rio de Janeiro treinando. Então a tendência é ele ficar à disposição normalmente para a partida. E aí pode ser que ele resolva tirar o Lúcio, colocar o Ganso ou até o Savarino, né, que jogou assim no segundo tempo lá em Belém. Mas acho que não, acho que o Savarino ele vai manter no ataque, só que tirando o Canóbio dessa vez. Talvez o Canóbio seja o preservado da vez e aí entra o Serna, que foi reserva nesse jogo da última quinta-feira. No ataque, John Kennedy, acho que ele vai ser mantido. Porém, vale destacar uma coisa importante. O JK é o único jogador que esteve em todos os jogos do Fluminense na temporada. Por uma necessidade, é bem verdade, né? Porque não tinha outro jogador também para a função, mas ele participou de todos os jogos. Então, é um jogador que certamente está sendo monitorado ali, já tem uma sequência maior, tem uma minutagem mais alta, e aí, quem sabe, não é também uma oportunidade de dar uma descansada no John Kennedy e estrear o Castillo como titular. A questão é que aí é um ponto sensível também, voltando à questão da gestão de grupo, porque o John Kennedy fez um grande jogo contra o Remo e, na minha opinião, um dos melhores que ele fez na temporada, sem dúvida alguma, pelo conjunto da obra. E aí o cara volta a fazer gol. Chega no próximo jogo, você tira mesmo com a justificativa do controle de carga, do poupar, a gente sabe que o Castillo chega, né, como uma contratação milionária, com aquela expectativa de se tornar o titular da posição, e o John Kennedy também sabe. Então vai ser uma disputa intensa entre eles e talvez não caísse muito bem. Pô, jogou muito bem e tal, fez gol e agora vai sair do time para entrar. Então é uma... Reparem que são decisões sensíveis que o Zubeldia vai ter que tomar a partir de agora para que ele possa implementar essas mudanças se ele realmente tiver a intenção de fazer isso de maneira imediata, o que, na minha opinião, já falei sobre isso, não vejo necessidade nesse desespero, eu acho totalmente normal, os caras acabaram de chegar agora, vão treinar, vão conhecer melhor. O Castillo, por exemplo, estreando contra o Remo, dá pra ver que ele estava completamente perdido em campo, perdido no sentido de não conhecer a dinâmica da equipe, de não conhecer direito os jogadores, os companheiros. Isso não acontece da noite pro dia, é claro que jogando você vai pegar, óbvio que vai pegar, mas é um processo natural. Não chegou no Fluminense o Thiago Silva, não chegou no Fluminense o Fred no auge. Chegaram jogadores que podem agregar, podem ajudar muito, e no tempo certo eles vão entrar, e se forem bem vão se manter. Se jogarem para isso, se entrar, resolver, vão se manter na equipe. Mas imagino eu, o Zubeldia vai estudar essas possibilidades para esse jogo, porque
Não se trata novamente de opções técnicas apenas, tem que ser reavaliada essa questão, tem que ser avaliado, perdão, essa questão física para que o Fluminense consiga competir na mesma intensidade que o Atlético Paranaense. E tem no seu banco de reservas jogadores que podem entregar o mesmo ou até mais do que quem está jogando. Até porque a gente está discutindo alguns deles. Por isso é importante ter um elenco com atletas de bom nível, tanto no time titular quanto no time reserva. Esse é justamente o intuito de você ter um bom elenco e ter um bom grupo. Vamos ver o que o Zubeldia vai fazer e ao longo do dia, claro, a gente vai ter uma noção melhor do que ou como o Fluminense virá para o jogo deste sábado. Agora aquele recadinho rápido aqui da Golcase para vocês, porque, cara, tem muita promoção lá no site e se você levar uma dessas garrafinhas aqui, você ainda ganha uma base de silicone. Além do cupom JORNADA que você vai usar para pagar mais barato, além do desconto que já tem no site, garrafinha de R$230 saindo por R$169,90 só na Golcase. E, cara, eu indico aqui porque, gente, não é porque eu tô fazendo merchan, propaganda da Golcase, não. É porque você vai levar um produto, quem tem sabe. Você vai levar um produto para casa que tem uma enorme qualidade e um custo-benefício que é bizarro em relação à concorrência no mercado. Basta ver, é só você olhar o preço e a Golcase vai te entregar a mesma qualidade, só que por muito menos cabendo no seu bolso. E você, utilizando o cupom JORNADA, que a gente sempre divulga aqui, vai pagar mais barato em todos os produtos. Se você for aqui ó, em coleções, clicou Disney, Harry Potter, times de futebol, Senna, tem várias coleções maneiras aqui que você pode clicar e vai achar um monte de produtos lá personalizados da Disney, você que gosta, para deixar do jeito que você quiser e para presentear também quem você quiser, tá? Então vai lá na Golcase, só não esquece de utilizar o cupom JORNADA para você pagar mais barato, beleza? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de Zubeldia, porque ele deu uma entrevista ao Jornal Olé, falou sobre várias coisas interessantes, o problema que ele teve no coração, inclusive revelou que procurou um psicólogo para ajudá-lo nessa questão da reclamação da arbitragem, que era, no São Paulo, por exemplo, né, passava do ponto, e aqui no Fluminense ele só tem uma expulsão até agora, que não deu nem para entender aquela expulsão, mas ele está num momento muito mais controlado, porque era bem pior. Ele falou que procurou um psicólogo para ajudá-lo nisso, e ele fala, eu acreditava que dessa forma eu poderia ajudar mais o time, só que, na verdade, eu sei que não estava ajudando nada, eu só queria mesmo desabafar, descontar a raiva em alguém. Enfim, ele deu umas declarações maneiras lá, comparando o futebol carioca com o futebol paulista, mas uma coisa que ele disse e que me chamou muita atenção, eu vou colocar aqui porque o Cauã Antinuco clipou isso aqui, essa resposta dele e colocou lá no X, que ele fala sobre base. E aí ele respondeu o seguinte ao Diário Olé: estou evoluindo. Antes eu colocava muitos jogadores jovens em campo, não mais. Ganhei a Sul-Americana com a Liga de Quito com um jogador jovem e outro que entrou no segundo tempo. Algo parecido com o que aconteceu com o Lanús, com o Agostinho Medina e o Dylan Aquino. Com jogadores jovens, você precisa de um processo que leva tempo e envolve altos e baixos. Jogar partidas, queda de rendimento, adquirir novos ativos financeiramente, a burocracia de ser negociado, comprado, tudo isso. E se você tem 5 garotos em campo, eles influenciam o time. E é impossível consolidar um estilo de jogo maduro. Essa é uma declaração que eu não gostei. Mas temos dois lados aí dessa moeda. O Zubeldia, no São Paulo, ele já era acusado de não utilizar a base. Muita gente fala que foi um dos treinadores que pior utilizou a base do São Paulo na história. Sempre tem um certo exagero, principalmente quem não gosta do Zubeldia. Mas isso me chamou muita atenção, porque, cara, tá muito evidente aqui quando ele diz que hoje ele não utiliza muitos jogadores da base, porque ele acredita que é muito difícil, tem todo um processo, né? Eles influenciam no sentido de ser mais complicado, você implementar um jogo maduro, consolidado, com muitos jovens em campo, aí vai ter que vender, e quando vende, tem que buscar outro. Então ele dá a entender aqui que ele não está muito afim de participar desse processo, não está muito afim de investir nos garotos que vêm da base para fazer toda a transição, para ter calma, entrarem no time. Ficou explícito demais isso daí. A grande questão é que, por outro lado, Xerém vive uma entre-safra muito preocupante, e eu já alertei sobre isso várias e várias vezes aqui.
É preocupante quando a gente olha para a base, a gente não vê nenhum centroavante com condição de fazer parte do grupo. E os que tem melhorzinho, como o Fidelis, chega e não joga. Essa declaração do Zubeldia explica também muita coisa. E aí você vai dizer, mas tinha que ter mandado o Guga embora então, ficar com o Fidelis. Aí o Fidelis joga, é vendido, depois não tem um lateral. Então tem toda essa questão. Agora o problema é, beleza, o Fluminense hoje tem dinheiro para contratar. Mas e quando não tiver? Ou se por um acaso entrar num momento mais de dificuldade? Porque a gente sabe que ao longo da história, Xerém salvou o Fluminense muitas e muitas vezes. Aliás, para mim é o motivo da sobrevivência do clube nos momentos mais difíceis da história do Fluminense. E agora, e eu tenho também batido muito nessa tecla já há um tempo, a gente não vê um processo de transição, um projeto de transição para esses garotos que chegam, batem no profissional, não tem espaço, aí estoura a idade de sub-20, e tem que fazer. Vai emprestar, vai vender barato. Mas a questão também é que a gente não tem hoje talentos, de fato, muitos, para chegar e jogar. Tem 2 jogadores, o Davi, que já mostrou uma certa qualidade, o Loyola, mas tem mais 4, 5 zagueiros na frente, porque tem dinheiro para contratar. É um efeito, é uma consequência, um efeito colateral também. Não deixa de ser. O Flamengo aconteceu muito isso. O Palmeiras é um time rico, mas que volta e meia tá revelando jogadores. Tem como você fazer as duas coisas. Tem como fazer, desde que você tenha um projeto para isso. Desde que você tenha isso como prioridade também. Porque se você não investe, não é só investir grana não, é investir na formação, na captação e preparar esses garotos para essa transição e ter espaço para eles no profissional. Tem falado sobre isso. Hoje no Fluminense tem poucos garotos chegando e os que chegam também não tem espaço. E aí, como fica? Porque é a declaração do técnico, é o técnico falando, olha, já usei muitos garotos, hoje não mais. Ou seja, ele não acredita que um time ele pode ser vencedor com muitos jogadores jovens. Ele tem um certo ponto de razão. É um negócio que rende muito debate. Um certo ponto de razão no seguinte... Quando eu digo razão, quero dizer no intuito de... Você também tem que ter jogadores experientes, jogadores vencedores. Eu concordo, é verdade. Mas não é por isso que você também não pode reservar um espaço no grupo, preparar, trazer, formar bem esses jogadores para que eles possam chegar no profissional e desempenhar. Mas como que chega? Se o cara chega aqui, tem 4, 5 na frente em cada posição. Vai jogar como? Então, essa declaração do Zubeldia, ela preocupa para agora, mas num momento também que não temos, convenhamos, grandes destaques, né? Não tem um moleque, tá jogando pra cacete, arrebentando, tem que jogar. Não tem, o que tinha era o Riquelme e desapareceu o Riquelme já. Tem motivos para isso? Tem, mas é outro assunto. Mas a questão é que o Zubeldia não vai ficar para sempre como técnico do Fluminense. Em algum momento ele vai acabar saindo, por um motivo ou por outro. O clube vai continuar. Me preocupa muito mais o que vem sendo plantado em Xerém atualmente do que propriamente a posição do Zubeldia. Pode chegar outro técnico com uma mentalidade diferente. Mas é um efeito colateral. Quando você passa a ter dinheiro para contratar, aí você não forma bons jogadores, não forma grandes talentos. Só que aí toda hora você vai ter que ir no mercado pagar 5, 6 milhões de dólares, do jeito que o mercado tá, 7 milhões de dólares, por jogadores medianos. Alguns, não todos, claro. Por jogadores fracos. Por jogadores que você poderia formar e ter depois, além do retorno técnico, um retorno financeiro altíssimo. Enfim, é algo para um debate muito mais profundo do que isso. Mas é uma situação que me salta aos olhos já há um tempo e realmente me preocupa muito a forma como, ou o que eu venho observando e todo mundo está vendo em relação a Xerém. É só olhar porque é o time sub-20 do Fluminense. Só olhar. Quem acompanha a base está vendo. O resultado disso vai vir daqui a alguns anos, né? Agora não. Beleza? Fechou? A gente volta ao longo do dia assim que possível com mais informações e mais notícias aqui no canal do Leste. Tamo junto.